Matheus, a maioria dos clientes que vem falar com a MyTap sempre pergunta, pré-pago ou pós-pago? Depende, né? Acho que essa é a melhor resposta. Então, assim, pré-pago tem vantagens e desvantagens, como o pós-pago também tem. O principal ponto para a escolha seja o modelo de operação como um todo. Se a gente pensar quais são as vantagens do pré-pago, fidelização. O cliente coloca crédito, ele tem esse crédito, ele vai embora, ele deixa um pouco de crédito. Então você consegue conversar com ele, você consegue, clientes que têm mais de 10, 15, 50 reais em crédito em aberto, mandar uma mensagem para ele retornar, você pode mandar algum bônus extra para complementar isso. E esse crédito remanescente, alguns clientes, chega a 15, 20% do crédito adicionado fica lá para ser usado posteriormente. Então, num mês que você venda, né, que você tem 100 mil reais de adição, chega a 2 mil reais de crédito remanescente que fica lá. Com o tempo, isso vai acumulando. Então, a gente tem clientes que passa de 1 milhão de reais, crédito acumulado, tem outros clientes com 200, 300 mil reais. Se bem administrado, esse dinheiro ele ajuda no fluxo de caixa do estabelecimento, mas é um dinheiro que é do cliente final, né? Então, tem que só ter esse cuidado aí. Bom, outra grande vantagem do pré-pago é a questão de você não precisar ter um controle de saída. Quando eu falei que depende do pré-pago e pós-pago, se você tem uma operação onde você não consegue fazer o controle de entrada e saída muito fácil e principalmente que não dê fila, o pré-pago ele acaba sendo uma opção melhor, porque o teu cliente ele fica mais livre para poder sair e não vai esbarrar numa fila gigantesca lá para pagar a comanda dele. E essas são as vantagens, mas também tem desvantagens. Então imagina que o cliente está lá no teu estabelecimento, ele colocou 100 reais, consumiu uma cerveja, pediu um hambúrguer, e aí ele quer pedir uma batata frita, custa 20 reais, ele tem 18. Pô, ele vai ter que ir lá no caixa, carregar por causa de 2 reais. E ele tem uma percepção maior do consumo, né? Porque, botei 100 pila, daí agora já botei mais 50, daí acabou o crédito de novo. O pré-pago, ele dá um controle maior para o cliente, né? Isso pode ser bom, mas esse controle também pode reduzir o consumo, controlando mais ali. Se o crédito tá para acabar ou acabou, algumas coisas vão determinar se ele vai consumir mais ou não, né? Desde se tem fila para botar crédito. Tem uma oportunidade muito boa que é a opção de recarga por Pix no aplicativo MyTap, e a gente tem também mini totem de recarga que o cliente consegue sozinho, lá aproxima o cartão ou com o CPF ou o celular dele, ele consegue colocar crédito, né, pagando um cartão de crédito ou débito, e por Pix também. Então, são ferramentas que estão ali para auxiliar, né? E pós-pago. A Udem, ela é pós-pago, mas antes de ser Udem era a fábrica, e a fábrica trabalhava com pré-pago. Então, por que vocês decidiram mudar? O que vocês veem de vantagem e desvantagem também nessa mudança de operação? A primeira coisa que a gente percebeu é que ali, pelo público, a gente não teria o problema de o pessoal sair sem pagar, então isso facilita bastante. E o segundo fator é a premissa de que o cliente vai consumir mais, né? Tem menos fricção do consumo, não tem essa questão da recarga, facilita um pouco na operação também, não gera fila só para recarga, ou não tem que criar outras formas de gerar recarga ali. Claro, a gente tem algumas dificuldades, que são a abertura de comanda, então no pré-pago muita gente já tem a comanda, então não tem essa necessidade de abrir. No pós-pago todo mundo que chega tem que abrir a comanda. A mesma coisa na hora de ir embora. Todo mundo, por exemplo, se a casa tem show, todo mundo acaba indo meio que no mesmo horário e isso gera bastante fila para pagar, né? Então acaba sendo um dos problemas do pós-pago. Sempre que eu vou na Udem, eu divido a minha comanda. A comanda ser pós-pago é mais fácil, né? Porque, eu já peço um hambúrguer, daí a Ju pede um tacos, e aí eu já pego um chopp, ela pega um espumante. Daí rápido a conta já, se fosse pré-pago, a gente ia ter que ficar toda hora lá fazendo conta e colocando, né? O consumo fica muito mais facilitado, né? Tu tem que ficar calculando quanto que você vai botar de crédito, ou imaginar quanto que você vai consumir, acaba sendo um desconforto ali na hora do consumo, e aí você não sabe, né? Às vezes, vou tomar só um pouquinho, você põe 50 reais, só que aí rápido acaba. No aeroporto a gente tem uma operação mista. Tem o pós-pago para quem tem mais tempo, o voo ainda, digamos, falta um bom tempo ainda para o voo. Ela vai lá, abre uma comanda, consome no autosserviço, cardápio digital, tudo certinho. Mas se a pessoa tá passando correndo, tem um totem, a pessoa vai lá, pede, já paga na hora. Tem a opção pré-pago também, a gente utiliza QR Code, então, eu quero 30 reais para consumir chopp. Ela vai lá no caixa, a gente gera um QR Code na hora de 30 reais, ela consome e ele vira um crédito pré-pago, né? Então, eles pegaram e criaram uma operação que é pré-pago, pós-pago e um paga e retira na hora também, né? Exatamente. E também tem a operação 24 horas, que é um Q-Gerator, virado para rua, quando o bar tá fechado, a pessoa vai lá,
paga e serve o chopp na hora. Em relação à MyTap, como que ela pode auxiliar o cliente, tanto na escolha de um modelo ou outro, ou para ela se adaptar à operação mesmo? Não é só o pré e o pós que importa, mas também, né, o tipo de público, o tipo de operação que você tem, se você está num food park com outros estabelecimentos, se você é um bar fechado, se você é uma rua movimentada, então tem vários fatores para ver, para decidir, né? A MyTap tem uma solução completa para bares, só que também a gente trabalha com muitos bares que utilizam outros sistemas. Quem utiliza a MyTap com integração, aí fica limitado ao modelo de operação do outro sistema. E é difícil sistemas que conseguem andar entre pré e pós facilmente, assim. Quem utiliza a MyTap com o nosso módulo fiscal, com o nosso sistema completo, consegue ter muita flexibilidade para isso. Um exemplo é a própria Udemy, onde você consegue ter uma operação híbrida e aí consegue ter os benefícios aí de eventos maiores, com pessoas que não precisam controlar a entrada, a saída. Em um dia normal, digamos que a gente tenha 100 pessoas frequentando, num dia de evento pode chegar a 500 ou mais pessoas, então o controle começa a ficar dificultado, passa a valer a pena o pré-pago, né? E então a gente adapta a operação para esse momento e é bem comum, outros clientes da MyTap também fazem isso. A gente tem uma funcionalidade grupo de cliente, onde você consegue criar segmentações dos teus clientes e você consegue trabalhar com um limite de pós-pago diferente para cada segmentação e dar um percentual de desconto para eles. Se você é um bar pós-pago e aí você tem lá, a gente coloca um limite de consumo, por exemplo, de R$ 500 para cada comanda, né? Para o cliente consumir 500, ele precisar pagar para consumir de novo. Você pode criar um limite de R$ 2.000 para um grupo VIP, por exemplo. A MyTap também tem um módulo de filiais para quem tem mais de um estabelecimento. Ou até o mesmo estabelecimento, eu posso ter uma área de eventos no andar de cima, e aí você consegue trabalhar com um modelo diferente dentro dessas filiais, só que utilizando o mesmo cadastro, o mesmo cliente. Ele vai ter um cartão que ele consegue consumir nos 2 ou mais estabelecimentos. E um estabelecimento pode ser pré-pago, um estabelecimento pode ser pós-pago. E a gente vê também que tem clientes da MyTap que utilizam isso realmente como uma ferramenta de fidelização, assim. Por exemplo, criam até cartões com uma cor diferente ou com uma arte específica, e esse cliente passa a ser o do grupo VIP. Muitas vezes eles pegam assim, vou pegar os clientes que mais consumiram no último ano, sei lá, os 100 maiores clientes, eu vou colocar eles nesse grupo. Então tem várias formas de você utilizar isso a favor como uma ferramenta de relacionamento mesmo, né? Mas é isso, dá para ver que é um assunto bem complexo, parece simples, é complexo, e a gente está aí à disposição para ajudar a entender essa operação e pensar no melhor modelo pré, pós, híbrido. Então conta com a gente que a gente já tem centenas de exemplos aí que a gente acompanha há 10 anos, então a gente tem bastante experiência para ajudar todo mundo.